A gente vem tendo alguns choques de realidade, né? Com esse Internacional de 2026. É muito importante que a gente converse sério, eu e você que está aí do outro lado. É hora da gente ter uma conversa séria sobre o que a gente deve esperar e cobrar do Internacional para o restante de 2026. Nós temos um time medíocre. Estamos falando única e exclusivamente de qualidade. Estamos falando de qualidade. Nosso time é medíocre. Em relação ao São Paulo, por exemplo, o adversário mostrou que tem mais qualidade em seus jogadores que estavam em campo que o Inter o tempo todo. O tempo todo. Cada vez que os jogadores do São Paulo encostavam na bola, tu percebia que tem mais qualidade que os jogadores do Internacional. Então esse choque de realidade ele é importante para, a partir daí, a gente analisar o jogo de hoje e perspectivas do Internacional para o restante da temporada. Eu não condeno o Pesolano pela estratégia montada. Esse choque de realidade que a gente tem a cada jogo, o técnico do Inter, que é inteligente e é um bom técnico, já teve. Ele já teve. O Pesolano faz 3 rodadas, que ele entendeu que aquela ideia dele de ter um time definido, de tentar implementar diante deste time definido uma maneira de jogar e tal, que levou o Inter à zona do rebaixamento, embora a intenção dele fosse muito boa, é muito bom quando tu tem um time definido, mas ele entendeu que, diante da mediocridade do grupo que ele tem na mão, ele precisa se adequar a cada situação. O Internacional, e o Pesolano começou a fazer isso, e fez certo, começou a avaliar os adversários e tentar anular de alguma forma os adversários, especialmente aqueles que nitidamente são melhores do que a gente. Como o São Paulo é melhor do que a gente, o Pesolano entendeu isso e ele montou uma estratégia de jogo para essa partida. Nos surpreendeu com a escalação, né? Uma partida com 3 zagueiros, montou um time de meio campo com um volante a mais do que o habitual para tentar coibir as ações do São Paulo. O Internacional foi pragmático no primeiro tempo, teve 2 chances de gol e fez um gol. O São Paulo foi melhor que o Inter no primeiro tempo. O São Paulo foi melhor que o Inter o jogo todo. O São Paulo é melhor que o Internacional. O São Paulo foi melhor que o Inter o jogo todo. No intervalo do jogo, muitos torcedores me xingaram aqui. Porque o Inter estava vencendo o jogo por 1-0 e eu estava dizendo, olha, a gente precisa promover alguma coisa diferente no segundo tempo, porque o São Paulo vai continuar em cima do Internacional e a gente não vai conseguir segurar esse resultado. E me xingaram, o Inter tá ganhando o jogo. Teve um que escreveu aqui, tu tá fazendo crise, tu quer criar polêmica criticando o Internacional. Se fosse isso, seria melhor. Mas não é o caso. O caso é que a gente tem que dissecar esse Internacional a cada instante, a cada momento, para encontrar uma maneira de não perder. Essa é a realidade. Quando deu aquele intervalo com o Inter ganhando de 1-0, era um Inter pragmático, que bom que estava ganhando, mas o São Paulo era o melhor. O resultado mais justo não era a vitória do Internacional. Como o resultado mais justo do jogo todo, não seria uma vitória do Internacional. O São Paulo empatou a partida e se tivesse que ter um vencedor no jogo, seria o São Paulo. Então naquele começo de segundo tempo, eu imaginei o seguinte, bota o Carboneiro de cara, tira o Paulinho que não tá jogando nada, não serve pra nada em campo, e tenta de alguma forma segurar um pouco mais essa bola na frente, né? Tem uma jogada individual, tem uma presença ofensiva mais importante pro São Paulo não estar o tempo todo no nosso campo e tal. Ele não fez essa substituição, mas de novo, eu não estou aqui condenando o Pesolano, porque o Pesolano fez certo pro jogo. Fez o que está ao seu alcance. Não vai estar ao alcance dele transformar o time medíocre do Internacional num grande time de futebol. Ele não vai conseguir fazer isso. O Pesolano não é problema do Inter neste momento. O Pesolano é muito mais solução do que problema. Eu saúdo a presença do Pesolano, que é um bom treinador, e acho que ele está entendendo como a coisa funciona. Fosse outro treinador, o Inter poderia ter sido goleado pelo São Paulo. Não tivesse uma estratégia específica para o jogo como teve o Pesolano, o Inter poderia ter sido goleado pelo São Paulo. E vejam bem, mesmo que eu esteja aqui dizendo que ele poderia ter feito isso ou aquilo durante o jogo, eu não estou condenando o treinador do Inter. Eu só condeno por uma coisa. Não tenho nada contra a estratégia que ele colocou em campo. Agora, escalar o Bernabé é erro. O Bernabé falhou o jogo inteiro, o Bernabé não deu bosta nenhuma de contribuição ofensiva, o Bernabé falhou atrás o tempo todo e o gol do São Paulo é no segundo pau, onde tinha que estar tendo a cobertura do Bernabé. Isso é erro.
O Bernabé não pode mais ser escalado no Internacional. Não é, ele tem que jogar no meio, ele tem que ser banco. Não, ele não pode mais ser escalado. O Bernabé é ruim e burro. O Bernabé não pode mais aparecer no time do Inter. Errou o Pesolano, porque o Matheus Bahia apareceu no time do Internacional bem nos últimos jogos, e ele tirou o Matheus Bahia para botar esse Bernabé que não joga porra nenhuma. Tá? Isso o Pesolano errou. Mas, de novo, isso todo mundo sabe. Que o Bernabé não joga nada, todo mundo sabe. O Pesolano tem que entender isso, e espero que agora ele tenha entendido. Mas, de novo, eu quero conversar com vocês a respeito disso. Foi tropeço? Foi. Eu condeno também o fato de o Internacional ter tomado um gol aos 40 do segundo tempo. Eu sou do tempo, senhoras e senhores, que quando o Inter estava vencendo um jogo do Beira-Rio até os 40 do segundo tempo e o adversário estava pressionando, tentando empate, não importa o que acontecesse, o Inter apatifava o jogo, chutava para o alto, botava todo mundo dentro da... e não tomava gol de empate. Não tomava gol de empate. Eu sou desse tempo. Então eu lamento e condeno sim o Inter ter tomado um gol aos 40 do segundo tempo, mas isso diz muito mais sobre postura dos jogadores dentro de campo, postura anímica, do que qualquer outra coisa. Nós temos um time ruim, gente. Nós temos um time ruim. Claro que eu vou tratar como tropeço eu estar ganhando um jogo do São Paulo até os 40 do segundo tempo e deixar empatar. Claro que eu vou tratar como tropeço. Fala, gurizada, vocês estão no corte aí, né? Só deixa eu lembrar pra vocês que a Quita vai resolver o teu problema, né? O Pix que tu não conseguiu fazer, o boleto que tu não conseguiu pagar, gurizada, a Quita de forma 100% online, absolutamente segura e prática, vai resolver o teu problema, teu Pix vai estar feito, teu boleto vai estar pago, tá legal? Agora a Quita tá com novidade, tem crédito pessoal e seguros também. Usa o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento com eles, tá bom? Quita! Mais possibilidades, menos burocracia. Mas o São Paulo foi melhor que o Inter o jogo inteiro. O São Paulo é melhor que o Inter e grande parte dos times do Campeonato Brasileiro são melhores que o Internacional. E eu vou contar, sim, com o meu treinador para eu continuar colocando em campo estratégias específicas, adequadas, e ele é muito capacitado para isso, para que eu não passe vergonha. A minha expectativa para o restante do ano do Internacional é não passar vergonha, é não correr risco de rebaixamento, é não ser goleado. Essa é a minha realidade. A direção do Internacional não fez nenhuma contratação, gente. A direção do Internacional não contratou um zagueiro. A direção do Internacional não fez nenhum movimento na janela agora. A direção do Inter está no apagar das luzes. A direção do Inter largou, se submeteu ao fato de que não vai ganhar nada, de que vai continuar sendo incompetente, de que o time é ruim e vai torcer. É o que a direção do Inter está fazendo. Torcendo de pé juntos para não ser rebaixado, jogando toda a responsabilidade e crença no treinador e no Abel, para que isso não aconteça. E eu acho bem possível que não aconteça por causa do Abel e por causa do treinador. E eu repito, eu gosto do Pesolano. Eu gosto do Pesolano. Só que ele não é Jesus Cristo. Ele não é mágico. O Pesolano não vai transformar esse time do Inter num bom time. Ele vai, no máximo, encontrar estratégias para a gente não passar vergonha. Hoje, talvez a gente pudesse ter passado vergonha. Repito, numa condição normal, o time do São Paulo, melhor do que o Inter, poderia ter ganho do Internacional. Não ganhou. Possivelmente por conta da estratégia do Pesolano. Possivelmente por conta disso. Choque de realidade. Choque de realidade. Neste 6º ano da atual gestão, nós temos neste momento um time horroroso, em que nós vivemos uma situação diferente do que na nossa história nós vivemos, porque a gente sempre começa um ano imaginando que o Inter possa ganhar alguma coisa. A gente sempre começa os campeonatos imaginando que o Inter tem a chance de ganhar. Neste ano a gente começou o ano sabendo que a Inter não ia ganhar nada. Esse é um apagar das luzes dessa gestão. Vocês acham que o público de hoje de 14 mil torcedores no Beira-Rio é por quê? 14 mil torcedores no Beira-Rio hoje. Para um Inter e São Paulo no Campeonato Brasileiro. 14 mil torcedores. Sabe por quê? Porque o torcedor não aguenta ter um time que não é competitivo. Essa é a única coisa que o torcedor exige. Que dispute. O time do Internacional não compete a nada. Nós não competimos a nada importante nessa temporada. A gente só tenta não passar vergonha. E graças ao Pesolano, hoje nós não passamos vergonha. Essa é a realidade. Não adianta a galera vir me xingar aqui. Tá ganhando de 1-0, o importante é o resultado. Não, gente.
Vamos prestar bastante atenção nas coisas que estão acontecendo no Internacional, porque o torcedor estar junto neste momento para fazer as cobranças que têm que ser feitas e para entender o que tem que ser feito é muito importante. É muito importante. Nós somos medíocres. A direção está fechando os seus 6 anos, apresentando a nós torcedores um time de rebaixamento. A qualidade do time do Internacional é para brigar contra o rebaixamento. E eu torço muito para que o Abel e o Pesolano, e eu confio muito neles, não deixem isso acontecer. Torço muito para que eles não deixem isso acontecer. É triste o que nós vemos neste momento com o Internacional. É triste essa limitação. É triste. A gente tem que deixar o coração um pouco de lado e botar a razão para entender que nós somos muito ruins. Que nós somos muito limitados. O empate do São Paulo no final do jogo, embora dolorido, ele foi justo. Foi absolutamente justo. O São Paulo foi e é melhor do que a gente. Foi e é melhor do que a gente. E não fosse o Pesolano e uma estratégia como a que foi colocada em campo, talvez e possivelmente o Internacional tivesse perdido o jogo.